Olá pessoal, eu sou a Débora. Estamos hoje começando o podcast Nutrição de Safras do nosso quadro Feras do Agro. Estamos em setembro, um mês muito importante para o nosso setor. Não só no momento que estamos ali na boca da safra, mas também comemoramos o Dia do Cliente. E é por isso que vamos aproveitar a oportunidade para falar um pouco mais com profundidade, com expertise sobre a experiência do cliente no agronegócio. Para falar sobre esse assunto, eu tenho duas grandes feras aqui do agro pela primeira vez no nosso podcast e vou apresentá-los para vocês. Luiz Arruda, diretor de marketing e experiência do cliente na Mosaic. Seja muito bem-vindo, Arruda. Obrigado, Débora. Uma oportunidade única, uma experiência também para mim, poder estar aqui no podcast, algo que a gente discute há bastante tempo. Sim. E eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser bastante proveitoso. Vamos falar do cliente, vamos falar da experiência, vamos falar dessa jornada da Mosaic em questão no que tange a experiência do cliente. Então, obrigado pelo convite. Perfeito, seja bem-vindo. E para completar a nossa mesa, nós temos Letícia Bretas, que é gerente de experiência do cliente e inovação na ADM Brasil. Seja bem-vinda, Letícia. Olá, tudo bem, Débora? Muito obrigada também pelo convite. Agradeço a todos vocês. Obrigada, Mosaic, por estar aqui no dia de hoje. E também estou super feliz aqui de compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da experiência que a gente tem fazendo junto com vocês para entregar uma melhor experiência para os nossos clientes. Perfeito. Então vamos começar. Para falar do nosso setor, acho que todo mundo que está assistindo esse podcast sabe da importância do agronegócio. A gente vem vivendo muitos desafios, nosso produtor, a nossa logística, todas as pessoas envolvidas na nossa entrega passa por muitos desafios. E as empresas precisam ser parceiras, enxergar esses desafios e essas oportunidades como uma forma de se unir ao nosso cliente. Então, para começar essa conversa, eu queria entender um pouquinho da visão da experiência do cliente para a ADM e para a Mosaic. Muito boa. Posso começar, Letícia? Vamos lá. Acho que para a gente, quanto Mosaic, esse tema da experiência do cliente está cada vez mais pungente. Todo mundo conhece a Mosaic, líder de fertilizante, no que tange a fósforo e potássio combinados, mundialmente líder. E a gente vem, a cada dia que passa, trazendo o tema da experiência do cliente com mais força internamente. A grande verdade é que no passado as empresas do agro não precisavam. Neste momento, a gente está numa jornada de aprendizado, estamos olhando isso diariamente e, dando um spoiler já, isso é meta da nossa liderança global. Então, sim, a gente está desenvolvendo esse pilar da experiência do cliente internamente, mas, como eu disse, é uma jornada. Estamos bem no início e com muita coisa para aprender. Vamos lá, falando um pouquinho da ADM, uma grande empresa aqui também do agronegócio, uma multinacional. E a gente atua como experiência do cliente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a ADM ela é subdividida em AgSurf, Oilseeds, que é toda a comercialização de grãos, esmagamento de soja e exportação, e também nutrição animal e nutrição humana. E tem 4 anos que a gente atua com essa área de experiência do cliente aqui no Brasil. Fantástico. E quando a gente olha para o nosso setor como um todo, tantas empresas envolvidas de ponta a ponta, qual é a visão dessas empresas, como estamos hoje quando o assunto é cliente? E sua experiência, é claro. Boa. Quer começar ou posso tocar? Fique à vontade. Acho que quando a gente fala da experiência do cliente no agro, e é muito importante, para a gente falar do momento, é importante de onde a gente vem. Acho que do agro, nós temos 25% de todo o PIB do Brasil, passa pelo agro. É uma indústria super pungente e relevante para os resultados do Brasil. Mas entender o passado do agro nos remete o futuro do agro. É uma indústria e um setor que sempre foi pautada por produto. Então, a gente vivenciou todos esses anos punjantes no agro, as empresas trazendo inovação, mas muito pautada em produto. Sim. O momento que a gente vive hoje no agro, que é de comoditização, o que a gente vê o movimento é que as empresas, de maneira geral, estão buscando serviço e a experiência do cliente como pilares para que possam se diferenciar. Então, entender esse momento para que a gente possa desenhar o futuro é primordial e eu acho, de maneira bastante categórica, que o agro ainda está muito longe do que tange a experiência do cliente. Então, como eu disse no início da nossa conversa, nós estamos no início da jornada. A gente tem bons exemplos de empresas que vêm se diferenciando no mercado agro, mas ainda assim, de maneira geral, todas elas estão num conflito interno de experiência do cliente para que a gente, de fato, possa evoluir. Então, é um pouco desse cenário que, para mim, a gente vivencia no agro ainda muito duvidoso do que vai virar a experiência do cliente lá na frente. Fantástico. Arruda, só vou te complementar também
com algumas coisas. Quando a gente fala até do cliente dentro da companhia, a gente traz um olhar aqui, né, dos clientes que realmente a gente vende nossos produtos, Claro. dos produtores, né, que a gente faz toda a comercialização de grãos, de insumos e principalmente aqui o fertilizante. E a gente também fala dos nossos motoristas, que a gente entende que toda essa cadeia e a gente exatamente precisa se diferenciar no mercado, porque a gente está falando muito de commodity. E aí, quando a gente fala da experiência do cliente, é trazer esse olhar de fora para dentro. Como que o cliente espera, né, da ADM, da Mosaic, também ter esse relacionamento? Qual que ela espera para ser competitiva? Eu acho que trazer esse olhar da experiência do cliente é muito como a gente se diferencia, como a gente se torna cada vez mais competitivo e como que a gente gera valor para dentro da companhia, trazendo o cliente como nosso parceiro de negócio. E já aproveitando o link do que a Letícia disse, essa questão de trazer o olhar do cliente para dentro das companhias. Qual que é o desafio de cada colaborador que estamos todos envolvidos no sistema? Eu estou aqui no time de comunicação para comunicar com o nosso cliente. Quão é importante o colaborador conhecer essa jornada, a simplicidade e os desafios? Que diferença que isso faz na prática e qual é o desafio de vocês nessa missão? Olha, não é fácil, tá? Falar da jornada do cliente dentro da companhia. A gente fala muito do cliente externo e do cliente interno. Então, acho que a primeira coisa, assim, quando a gente fala desse tema, é extremamente importante a gente ter um sponsor. É importante a liderança da companhia, e principalmente quando a gente fala assim de um presidente, ser sponsor do tema, para a gente conseguir atingir todas as áreas, né, e todos os níveis. Uma outra coisa é que também a gente precisa ter métricas de resultado e até metas dentro da companhia para que estejam alinhadas. Então, é também como que as pessoas entendem que isso é relevante hoje, né? O líder falando, as métricas estão, né, aderentes ali ao resultado do cliente. E um ponto que eu sempre trago é assim, o comercial ele não é o dono do cliente, a companhia inteira é responsável pela melhor experiência do cliente. Mas o comercial ele tem um papel extremamente importante de traduzir a necessidade do cliente. Ele é o responsável por abrir a porta, por trazer o cliente dentro de casa, por explicar um pouco mais o negócio do cliente. Então, ele precisa colaborar também com os clientes internos e cada um dentro da companhia, atendendo direto ou indiretamente o cliente, precisa entender como é que ele atua e faz isso melhor no passo da frente. Então, ele tem que estar preocupado também com esse cliente interno dentro da companhia. Acho que é muito importante o tópico que a Letícia trouxe sobre o sponsor. O início da jornada da experiência do cliente numa companhia, ela não flui se a gente não tiver a liderança comprada. Então, a jornada do cliente, ela começa com a liderança apoiando, validando a agenda e, acima de tudo, trazendo esse tópico para toda a companhia. A experiência do cliente não é mais uma opção, ela é uma questão de sobrevivência. Então, as empresas, de maneira geral, estão definitivamente entrando nessa jornada, mas realidade é que muitas querem, poucas estão evoluindo. Então, quando a Letícia fala da importância do olhar sobre o cliente, que o comercial não é o dono do cliente, isso é fato. A gente precisa pensar que o cliente é responsabilidade de toda a cadeia da companhia. Então, a pessoa que está aqui na Chucre Zaidan, aqui em São Paulo, como nós estamos nesse momento, ele tem que saber que todas as ações que ele executa no dia a dia vai ter impacto lá na ponta. Então, esse olhar para o cliente lá na ponta é primordial e é um mapeamento da jornada do cliente desde o início até o final, porque é uma jornada, como eu disse, não é o processo de compra ou não é o processo da reclamação, é a jornada do cliente. Todos os momentos de touch point que cada um dos setores da companhia tem com o cliente vão remeter à jornada do cliente. Então, super relevante o tópico, Letícia, e eu acho que sim, uma liderança forte, uma liderança comprada é o início de qualquer processo. Tem que estar aliado com a meta estratégica da companhia, a jornada do cliente, a experiência do cliente. Insights muito importantes. E a gente falando de dados, a gente vive numa época que tudo é dado. A gente tem até outro dia ressaca de dados, é tanto dado, e aí, como vamos trabalhar? Então, para definir, traçar o perfil desse produtor, ter uma noção do comportamento, definir essas metas que vocês trouxeram para a gente, que tipos de dados são utilizados hoje pelas companhias? Não. Você foi cirúrgica. Eu começaria essa fala falando exatamente isso. Não é por falta de dados. Então, como a gente disse na questão anterior,
todo momento que o cliente tem um touch point ou ele está em contato com o cliente, aquilo é um dado. E aquilo precisa ser analisado e tomada uma decisão sobre aquilo. Então, eu acho que a gente vive uma enxurrada de dados, a gente tem uma série de pesquisas ou de dados que a gente coleta, por exemplo, o NPS ou o CSAT, são pesquisas conhecidas e que trazem uma robustez de dados para que a gente possa trabalhar. Mas, de fato, hoje, eu preciso me ancorar em alguma coisa. Então, como eu bem citei, o NPS é uma fonte relevante para a gente. A gente faz a pesquisa uma vez por ano e ela tem todos os pormenores. A gente pode, para setores diferentes, ter expectativas diferentes sobre o NPS. Mas uma certeza eu tenho, eu estou me medindo. E a partir do momento que eu me meço, eu posso melhorar. Então, o NPS para a gente é uma ancoragem importante. Como eu disse, uma vez por ano a gente realiza a pesquisa e sobre a pesquisa a gente começa uma série de cascateamento de ações de curto, médio e longo prazo, envolvendo as áreas de maneira geral. Não é só a área de Customer Experience, não é só o time comercial, muito pelo contrário. Todos os petit comitês que a gente forma em prol da experiência do cliente, eles são responsáveis pela melhora do NPS, consequentemente, a jornada do cliente internamente na Mosaic. Então, posso citar vários outros. Eu acho que a Letícia deve ter outros exemplos de dados que a DM trabalha também, né? Exato, assim, dados é a bola da vez, né? Eu falo, e é com dados que a gente faz métricas, né, para medir os resultados, os impactos, é com dados que a gente gera as informações e é com dados que a gente toma as decisões. Então, a gente está muito voltado para isso e extremamente para dados que têm, eu falo, esses impactos nessas métricas. Então, vai desde as métricas aí de percepção, métricas de nível de serviço, né, E a gente busca, assim, cada vez ter mais dados dos nossos clientes. Mas a gente está priorizando pela importância, pela relevância realmente do resultado, dessas métricas de impacto, até para você começar a aprofundar, eu falo em termos de comportamentos, ou outras coisas para a gente entrar com outras aplicações, sabe? Mas a gente está nesse momento, assim, hoje, de estruturar dados para uma tomada de decisão, uma questão de mensuração de gerar valor e gerar resultado. Sabe o que é legal? Eu vou aproveitar aí no gancho, me permita, Débora. A gente vem numa jornada, a gente começou o ano pensando no NPS como nosso principal provedor de dados, principal provedor de informação para que a gente pudesse começar. Como eu disse, a Mosaic, a gente começou essa jornada da experiência do cliente formalmente este ano, de fato. Então, a gente precisava sair de algum lugar. Então, primeira pesquisa, NPS, e dali a gente começou a tangibilizar várias ações. Do NPS, a gente foi para a pesquisa de campo. Então, a gente tem um time de Customer Experience que foi falar com o nosso cliente no campo, para entender um pouco mais profundamente as respostas que tinham vindo do NPS. E, pasmem, veio muito mais coisa de lá. Então, um exemplo prático das coisas que estamos fazendo, dessa pesquisa de campo, a gente começou a desenvolver pequenos grupos formados por áreas que vão resolver aquela dor do cliente, e tem pelo menos 3 ações que a gente já cascateou nesses pequenos grupos dessas visitas que a gente foi em loco. Então, áreas que vocês talvez nem imaginem, mas TI está envolvido nisso, finanças está envolvido nisso, crédito de maneira geral está envolvido nisso. Então, para ver a relevância daquela jornada, de toda a empresa olhar a experiência do cliente e saber que é a responsabilidade do todo. Então, esse é um pouco da quebra do paradigma. Será que eu preciso ter pesquisas super estruturadas? Ou eu preciso olhar o comportamento de compra do cliente ao longo do tempo? Tudo isso, sim, são fontes de dados. Mas começa simples. Olha um pouco para o umbigo, como o produtor rural gosta de falar, e em cima disso a gente começa a criar ações pequenas, relevantes, de pequeno, médio, alto impacto, mas sim, é o início do processo. Então não precisa de nada muito rebuscado no que tange a dado. A gente precisa começar a medir. Posso complementar ainda? Esse tema eu tô falando que é o assunto da vez, né? Então, vamos lá. A gente está falando de dados e falando de relacionamento, né? Você trouxe muito a aplicação ali em campo. A gente vê muito o nosso produtor ainda muito próximo, né, do nosso time comercial e exigindo esse relacionamento. Mas são os dados que deixam o nosso time comercial preparado, né? Você trouxe aí a gente vai no campo, busca as informações, mas é ele tendo a gestão de carteira, a gestão do conhecimento do cliente, a segmentação estratégica, né? Todo ali o resultado, ele vai muito mais preparado ali para atender. Talvez até já adivinhe ali as vontades do cliente, porque ele está bem informado, né? Então, eu acho que
Dados, por isso que eu falei, vai do início ao fim e dados é extremamente importante para toda a cadeia. Eu acho que início é o fim da jornada. Se deixar, a gente vai falar muita coisa, Edith, mas eu acho que a experiência do cliente, quando a gente fala do comercial, é mais fluido, né? E, de novo, só pegando um pouco do meu background, são 20 anos de comercial. E o mercado do agro ainda é tradicionalista. Então, o produtor rural gosta desse contato. E as empresas do agro se acostumaram a pensar que a experiência do cliente é manter o time de vendas lá na ponta por mais tempo, porque o relacionamento faz a diferença. Essa é uma verdade. E, de fato, quando tu pega pesquisas de Harvard, por exemplo, eles citam que quanto mais longevo, mais duradouro o time de campo é para aquela empresa, maior a rentabilidade. Lógico, é relacionamento. O agricultor, não só o agricultor, mas como todos nós, seres humanos, gostamos do relacionamento para que a gente possa confiar, consequentemente, a gente provém uma melhor experiência. Mas aí a pulguinha atrás da orelha, que eu acho que eu deixo para uma próxima pergunta as gerações estão mudando. Então a gente precisa pensar nisso. Como que as empresas se preparam ali para frente, né? Exatamente. A sucessão é uma realidade no agro e gerações diferentes do que a gente estava acostumado. Isso é um bom fato. E eu gostei que vocês citaram várias ações, o Arruda até mencionou aqui, que foram feitas, que começaram a ser realizadas aqui na Mosaic. E a gente gosta muito nesse podcast de ouvir cases de sucesso. Queria que vocês trouxessem um pouco do que vocês já viram que deu certo, que funcionou no mercado agro, fora do mercado agro, porque nós também somos clientes de alguma coisa em algum lugar. Então, trazer esse relato eu acho que vai complementar bastante o que vocês trouxeram até aqui. Vamos lá, posso começar aqui agora? Deve, por favor. Então, vamos lá. Quando a gente passa a trazer essa visão de fora para dentro, né, as pesquisas, esse contato com o cliente, a gente trouxe o que realmente é importante ali na jornada dele. No início, a gente separou o que é valor, o que era dor e oportunidade. Legal. A gente aprofundou bem também no que era valor, a questão do relacionamento, a questão da informação de mercado, dos nossos times estarem preparados também com essas informações, porque as tomadas de decisão do produtor são extremamente importantes ali no dia a dia. E também separamos ali o que é dor. E quando a gente falou isso no início, de commodity, é a diferenciação, é o nível de serviço que vai fazer a gente entregar a melhor experiência. Falando de cases, que deram certo. Quando a gente implementou mais ações de informação de mercado para o produtor, trazendo ele mais próximo de times que a gente hoje já tem especialistas do tema, a gente tem essas pessoas dentro da empresa e a gente aproximou o cliente. Isso elevou o grau de satisfação e a relevância muito para eles. Isso gerou valor. Então, é algo que a gente já faz ali também há 4 anos e a gente vê o impacto positivo. Quando eu olho ali das dores e oportunidades, acho que a gente vai até falar aqui mais por causa das ações que a gente tem feito, inclusive em parceria aqui com a Mosaic, mas foi trazendo a execução ou seja, o nível de serviço para o produtor. Quando a gente fazia pesquisa, cliente, produtor, e aí a gente incluiu também o motorista, a dor estava muito na execução. Estava na jornada desde de um planejamento até a entrega, o recebimento da carga e a informação do fluxo até, a informação ali final. E foi essa atuação, eu falo de ação por ação, que a gente hoje já está há 3 anos, acho que com esse plano, é que a gente viu como o produtor dá valor para essa questão da eficiência, da produtividade ali do giro. Quando a gente fala de um caminhão parado ou que a gente não está recebendo soja ou não está entregando os insumos, os fertilizantes, na verdade todo mundo perde, E trazer por isso essa parceria DM, Mosaic, trazer essa eficiência entre players aqui para atender melhor, é o trabalho que a gente tem feito e a gente chamou esse grupo de embaixadores do cliente, depois eu conto mais também para não ser longa aqui. Mas é isso que a gente tem feito, que tem gerado valor ali para a eficiência e para melhorar a experiência do cliente dentro da DM. Boa. Você tem licença poética e eu vou tomar a liberdade de compartilhar. A gente copiou esse bom exemplo da DM, inclusive. A gente se olhou, identificou uma grande oportunidade. As duas empresas trabalham com volumes gigantescos. Então, tanto de fertilizante quanto grãos, nós estamos falando de muitos e muitos caminhões. Então, você cuidar do motorista do caminhão é de extrema relevância, pensando no impacto que ele vai ter naquele produtor lá no final do ano. Se esse motorista chega bravo porque tem uma experiência ruim na porta da nossa fábrica, ele com certeza vai descarregar isso lá no produtor e a experiência vai ser impactada.
Lembrando que em algumas regiões o produtor é o próprio motorista do caminhão. Então, aí o impacto é ainda maior. Então, a gente copiou esse bom exemplo da ADM, depois a Letícia vai discorrer um pouco mais sobre o tema, mas a gente copiou e a gente vem cuidando desses motoristas na porta das nossas fábricas, tentando diminuir o tempo de espera, tentando melhorar o momento que ele está ali esperando pelo carregamento, enfim, porque, como a gente bem disse, o volume é muito grande. Mas, vou dando um passo atrás, quando a gente fala de experiência do cliente, acho que a gente não pode se pegar só ao agro. Mas, de novo, é importante você customizar. É importante saber que você está lidando com uma indústria um pouco diferente do que você tem no nosso dia a dia. A gente tem empresas que vêm sendo taxadas como disruptivas no que tange a experiência do cliente. Podemos citar bons exemplos. A própria Nubank, que veio num mercado super tradicionalista de banco, que não mudava, ou a XP, 20 anos atrás. Mas a Nubank veio, propôs uma experiência do cliente, desburocratizou e aí virou hoje o banco mais valioso do Brasil. Bancando, inclusive, o próprio Itaú. Eu falei, caramba, o que esses caras fizeram diferente? Então, quando você vai para o agro, eu acho que uma empresa que sempre vem na minha cabeça, e eu não tenho problema nenhum em compartilhar, acho que a John Deere é um excelente exemplo de experiência. Por muitos anos eles vêm sustentando isso, uma marca forte, pautada em serviço, sempre teve um premium price por conta disso. E a gente precisa olhar o que essas empresas vêm fazendo diferente, copiar o que foi interessante de copiar, o que foi bom para a gente empregar no nosso dia, foi factível, né? Porque nós estamos trabalhando em indústria diferente, mas acima de tudo a gente precisa olhar a nossa realidade e falar, caramba, tem muita coisa aqui que eu posso fazer no meu dia a dia, que não é tão disruptivo como outras estão fazendo, mas que sim, pode gerar impactos. Então, exemplos da própria Mosaic, assim como o projeto do embaixador que a gente copiou da ADM, a gente lançou um programa alguns anos atrás, que é o Te Vejo no Campo e o Te Vejo na Mina, onde, com objetivos semelhantes, a gente faz uma logística diferente. O Te Vejo no Campo, a gente pega a alta liderança da Mosaic e vai para o campo visitar nossos clientes. Logicamente, com uma agenda pautada, tem um objetivo claro, mas normalmente eu levo um diretor ou alguém responsável por uma área que é dor daquele cliente. E, de novo, os clientes são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, às vezes, o problema daquele cliente é logística, é o CIF. Aí eu levo o diretor de logística para falar com esse cliente, para ouvir em loco. Porque quando as pessoas saem da Shukri Zaidan e sentam na frente do cliente, entendem a realidade do cliente, por que aquele cliente pede algo diferente no dia a dia dele. Então, ele começa a entender a relevância daquela decisão dele de falar não ou de falar sim para aquele ponto que o cliente trouxe. Então, esse movimento do Te Vejo no Campo tem trazido muito dado e muita relevância para nossas discussões internas. A gente tem um Te Vejo na Mina, que é um movimento contrário. Eu levo o meu cliente de feed lá para dentro da minha mina. Eu mostro para ele todo o nosso processo de produção, de qualidade, que vai virar discurso para o time de vendas lá na ponta. Então, é uma experiência diferente para minha força de vendas, meu terceiro, mas ainda assim eu faço com que esse time veja a minha realidade, entenda o meu processo e consiga garantir uma melhor qualidade de informação lá na ponta. Então, ações simples, sem grandes rupturas. Se a gente for para mudanças de sistema, mudanças de infraestrutura de maneira geral, aí são grandes movimentos. Eu queria me pautar no simples, que o simples ainda faz a diferença. Deixa eu trazer só um pouquinho mais aqui. Não posso deixar de falar desse programa dos embaixadores, porque são eles e são através deles que a gente implementou essas mudanças, que são os cases, né, que a gente fala de sucesso dentro da companhia. Então, assim, hoje a gente são 90 pessoas, é um grupo multidisciplinar, eles são separados por regional, por planta, ali onde a gente fala realmente atuação. Eles são responsáveis pela, eu falo, disseminação do conteúdo do cliente, por levar isso dentro das áreas, por trazer como que isso se transforma em melhorias de processo. E toda essa evolução que a gente teve, né, quando a gente fala principalmente do nível de serviço, é eles que têm gerado dentro da companhia. Tá? E esse programa, eu acho que ele deu certo. Essas pessoas, né, elas merecem essa atenção. Eu falo, a gente ajudou no início com engajamento, mas eles merecem todo o reconhecimento, acho que da evolução. E é perceptível, assim, porque quando a gente fala, né, que o produtor está mandando um caminhão para entregar ou está indo receber,
ele quer também a produtividade para isso girar mais rápido, né? Então, quando a gente fala assim, minha planta gira rápido internamente, você tem que olhar o ciclo como um todo, desde a hora que saiu do produtor, até a hora que ficou o tempo esperando, até a hora que rodou na sua planta, que vai voltar de novo, e isso vai fazer esse giro. Por quê? Porque é um jogo de ganha-ganha, né? Eu falo, o produtor vai ganhar tendo esse giro mais rápido, o motorista também vai escolher a gente com uma área de atuação, a gente também passa a ser produtivo, porque você está pressionando o sistema, e aqui você vê que todo mundo sai melhor, né? Eu falo, sai mais produtivo e o resultado agrega valor para todas as pontas. E aí o que a gente tem feito mais é juntado mesmo aos parceiros ali de toda a cadeia para isso ir associando e gerando valor ali ao cliente final, tá? Esse é um tema legal. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque quando a gente fala das parcerias, o cliente final é o produtor rural, que está lá na ponta, a gente sabe que está plantando, que está colhendo todo dia, de sol a sol. Esse é a persona que a gente precisa impactar positivamente. E parcerias como o caso da ADM, a gente tem como um dos nossos principais parceiros, elas são relevantes porque a nossa relação vai impactar aquele produtor na ponta. Então, conseguir fazer com que essa experiência seja fluida e que as empresas tenham valores semelhantes e culturas semelhantes, vai sim trazer uma informação única para o produtor lá na ponta. Então, é de extrema relevância esse tópico que a Letícia trouxe, que a gente não consegue fazer nada sozinho. Lembrei que eu tenho uma cadeia. E eu posso querer prover a melhor experiência e galgar a fidelidade do meu cliente, do meu produtor. Mas a fidelidade só vai vir se eu tiver essa cadeia toda funcionando. Porque tudo que eu trouxe aqui, para mim, o que vem na minha cabeça é a jornada do cliente, ou Customer Experience do cliente, ela dá dinheiro. Não é, ela gera ROI positivo. Não é mais uma área de investimento ou onde você só vê dinheiro sair. Muito pelo contrário. Acho que a Letícia trouxe bons exemplos aqui de gerando ROI, trazendo valor para a companhia e esse impacto positivo nas finanças da companhia, né? Vou complementar. Vai lá. Olha só, ainda mais no cenário que a gente está hoje, acho que o produtor ele deixou de ser só vou falar só não, né? Mas só de ser a parte operacional, né, de plantio, para ser um gestor de todo o negócio. E acho que ele não olha só mais para preço, né? Naquela parte inicial de comercialização. Ele está olhando para a cadeia como um todo e para o ROI, né? Eu falo a última linha é que eu falo que ele tem. Então, ele passou também a ser um cara de negócio e a gente, como as empresas em parceria, como elas se associam para gerar todo esse complemento para ele também. Então, acho que a escolha muito do nosso cliente, do nosso produtor, vai muito nisso. Como que a gente facilita a vida dele, como que gera a melhor experiência e, no final das contas, o melhor preço ou o menor custo, né? Enfim, como a gente olha, mas gerando valor no final da linha. Excelente. Foi muito bom ouvir tudo isso. E pra gente, né, que tá aqui, tem esse entendimento de todas essas ações, todas essas uniões que têm sido feitas em prol de uma experiência melhor para o nosso cliente. Vocês chegaram a citar alguns desafios que se tem na prática de implementar a experiência do cliente, de captar esses dados. Vocês querem trazer mais alguns desafios práticos e táticos de todo esse trabalho que vocês vêm fazendo dia após dia, dia e noite, assim como nossos produtores também? Acho que podemos. Eu acho que nem tudo são flores, como você coloca. Então, quando a gente fala, parece algo muito poético, quando a gente fala, vou ter um pilar de experiência do cliente dentro da companhia. E eu vou ser muito duro. Eu acho que meu sonho de consumo é que a empresa não precise ter um pilar de experiência do cliente. Que você precisa ter um pilar de experiência do cliente da companhia porque não está na direção correta. Então, quando todos os processos, todas as estruturas, todo mundo entender que o cliente final é a persona que a gente tem que se preocupar, e, de novo, experiência do cliente não quer dizer fazer tudo que o cliente pede. Experiência do cliente quer dizer que sim, eu vou entender qual que é o meu público, qual que é a minha persona, o que eu preciso para o futuro, minha estratégia, e atingir ele de modo que eu fidelize esse cliente, porque é muito mais barato eu fidelizar do que conquistar cliente. Isso posto, eu acho que, de novo, a grande dificuldade de toda e qualquer companhia é você conseguir conectar todas as áreas em prol da famigerada experiência do cliente. Então, e a gente não pode subestimar essa dificuldade, porque, de novo, para mim, é muito fácil
entender esse impacto porque eu fiquei 20 anos no comercial, eu entendo, conheço o Oiapoque, o Chuí, todos os produtores de maneira geral e as realidades diferentes. Então eu consigo facilmente conectar. Então, para mim, às vezes é inconcebível que uma pessoa que esteja aqui no escritório não esteja pensando no cliente. Mas essa é a realidade. Ele nunca vivenciou, ele não conhece, ele nunca foi no campo. Por vezes não conhece nem um pé de soja. É Exatamente. impressionante isso, mas é uma empresa do agro, sim, tem muita gente trabalhando em verdade. criança que nunca foi para o campo. Então, eu acho que mais do que a gente pensar numa conexão, eu preciso pensar em ações para que essa conexão seja possível. Então, trazer o cliente, como ações que a gente está fazendo, fez recentemente com a própria ADM, de trazer o cliente aqui dentro, fazer um town hall para toda a companhia, para falar sobre o cliente. Ações de trazer, levar os clientes às fábricas para falar um pouco sobre a realidade, o que é aquele operador de máquina na fábrica, aquela ação específica que ele está tomando, qual que vai ser o impacto lá no campo para o produtor. Então, não subestimemos a dificuldade da gente mudar a cultura da companhia. A cultura precisa de... Todo momento você está forçando. E ela não vem do dia para a noite. Como eu disse no início dessa fala, o meu sonho de consumo é que não precisamos ter uma pilar de experiência do cliente aqui internamente. Essa não é a realidade de grande parte das companhias. Então, o pilar de experiência do cliente ele está aqui justamente para que a gente possa promover essa cultura da companhia. Não é ele, não é essa área que vai cuidar do cliente. Muito pelo contrário. Todos os setores têm um papel relevante. Vem lá do comercial, que eu preciso dar tempo para esse cara, para estar cada dia mais no dia a dia do agricultor, ao time de supply, ao time de industrial, ao time de crédito, quando demora a tomar uma decisão, ou quando é duro demais com o nosso produtor, enfim. Acho que a cadeia toda de implementação passa pela dificuldade da convencimento de todas as áreas. Eu acho que é aí que está o grande chave, a grande virada de chave de toda a companhia. Arruda, eu não tenho dúvida, né? Eu acho que essa questão das áreas internas, né, das pessoas, o que a gente tem feito é como que de forma simples a gente tangibiliza algumas ações e leva isso para o dia a dia da pessoa, sabe? Não é fácil, é um trabalho que aí de novo, também da área aqui nossa, né, de CX, de experiência do cliente, é um trabalho da liderança, mas é tentando simplificar a ferramenta, a metodologia, trazendo a linguagem. Se eu estou indo para o campo, eu tenho que levar para o campo como que se fala isso, como é que eu converto, né? Brinco a palavra tangibiliza, gente, tangibilizo. Como é que eu trago Traz para a prática, né? Traz para a prática. Como é que eu traduzo isso na entrega ali, na função da pessoa ali no dia a dia? Porque ontem eu ouvi essa frase e eu gostei muito, tipo, na hora que a gente recebe o nosso salário, eu falo que devia estar escrito ali no Lerite. Agradeça o seu cliente pelo seu salário ali do dia, entendeu? Devia ter uma frase. Eu gostei dessa ideia. Quem paga, né, o salário hoje, realmente não tem dúvida que é com o cliente, né? A gente precisa dele. É uma questão de sobrevivência que você bem trouxe. Mas a gente tem também outros desafios aqui dentro da companhia, tá? Acho que até por ser uma empresa grande, uma empresa, eu falo até tradicional, né? Vamos falar assim, exato. Então, a gente hoje passa muito por uma dor de ferramentas, a gente falou bastante de dados, então é algo que às vezes não é tanto na nossa velocidade como a gente gostaria, tá? Então, acho que é uma questão que a gente tem buscado acelerar. Eu acho que a gente conseguiu trazer já entre as áreas como é que a gente mostra a importância disso. Haja business case, né, por trás disso tudo, porque em empresas a gente sempre fala também... Ter a constância e ter muito business case, né? Haja business case. Mas a gente está nessa linha firme, assim, porque a gente precisa de ferramentas para melhorar o trabalho interno, para gerar valor para o cliente externo. Acho que são principalmente esses dois pontos, pessoas e ferramentas. E a dificuldade, eu só queria aproveitar o gancho, a gente acabou de falar das empresas de capital aberto. Quando a gente fala de grandes multinacionais, a gente está falando mundo como um todo. Empresa de capital aberto, se não for um pilar estratégico da companhia, da liderança, reverberada inclusive para o investidor, os esforços eles se perdem. Então, acho que o exemplo da própria Mosaic esse ano foi verbal, inclusive, toda a nossa liderança tem sido verbal nesse sentido que a experiência do cliente é um pilar. Então, vem disso. Se a liderança não tiver comprado, se não for uma matriz, algo matricial a tomar decisão, os esforços se perdem. Então, constância, mas acima de tudo, precisa ter algo matricial, alguma posição muito firme
que a gente tem que drivar para isso. E agora, para a gente seguir para o finalzinho desse episódio, que está fantástico, como estamos e quando falamos de futuro? Futuro, experiência do cliente, o agro, tudo mudando muito mais rápido, evoluindo tecnologia. Temos alguns spoilers do que vem por aí? Olha, temos sim. A gente está bem focado em fazer o básico, né? Fazer o bem feito aqui no hoje. A gente tem muita coisa para entregar, mas a gente não pode deixar de pensar no futuro e no que vem mudando, né? Eu falo das novas gerações, como o comportamento dos nossos clientes tem mudado. Então, a gente está bem olhando assim, como está sendo nossas entregas, essa questão principalmente da tecnologia, né? A gente tem a nossa lista de priorização do que a gente precisa para completar essa jornada. A gente olha cada pain point, então, se eu estou pensando ali na área de crédito, as ferramentas que eu vou entregar, né? Se eu vou ali para a área comercial, como é que eu também já evoluo daqui para frente. Mas sim, a gente está preparando, eu falo, dados, ferramentas para essa evolução de geração, para essa evolução da gente estar mais preparado e competitivo para o mercado. Eu acho que o futuro ele vai exigir cada dia mais da gente. E eu queria voltar, talvez, no início da nossa conversa e pegar um pouco dos dados do agro. Como eu disse que a gente está passando por um momento de comoditização, é porque a gente já não vê tantos grandes lançamentos no mercado. E quando há, a gente rapidamente vê outras empresas terem produtos semelhantes ou serviços semelhantes. Então, por isso que eu acho que o futuro, a inovação, a tecnologia, ela está trazendo uma celeridade tão grande para o processo, que esse é o lado talvez negativo da coisa, que as coisas perdem valor rapidamente no agro por conta dessa rápida adoção, essa rápida cópia que acontece no mercado. Mas tem o lado positivo da tecnologia, que é o futuro também traz rapidez nas análises, traz a inteligência artificial nos ajudando a prover soluções ou produtos. 10 anos atrás, para você talvez criar um projeto, você levava semanas, totalmente focado, pensando, colhendo dados e desenhando o projeto. Hoje, a inteligência artificial, em um dia, um rapaz de 20 anos de idade ele te entrega um projeto rápido, com início, meio e fim, com o uso da inteligência artificial. Então, como que eu olho esse cenário, como a empresa olha esse cenário, eu falo, como que eu me preparo para o futuro? E, de novo, eu sempre gosto de olhar o passado, porque parte da comoditização, ela veio também porque a gente vê uma enxurrada de novos entrantes no mercado. Antes, 5 anos, 6 anos atrás, eu posso citar isso sem medo de errar, era a Mosaic mais 3 ou 4 grandes empresas de fertilizante no Brasil. Tá? A Mosaic, a quantidade de entrantes que vieram para o mercado nos últimos anos tem forçado a gente, com um custo de servir muito mais baixo, tem forçado a gente a se diferenciar. Então, quando eu falo isso, eu posso remeter tanto para a Mosaic, quando eu posso remeter ao setor de banco, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque se eu continuar achando que eu sou super relevante pelo meu tamanho, É verdade. eu vou perder. Então, isso aconteceu no setor de banco, com a XP, com o Nubank, isso está acontecendo no agro também. E, de novo, a própria Mosaic é um exemplo para mim. A gente, há 5 anos atrás, nem pensava em outras categorias. Hoje a gente entrou muito forte na Bioscience, a gente já é relevante nesse mercado e a gente vai crescer nesse mercado. Com muito força, com muita vontade, mas, acima de tudo, aproveitando nosso tamanho, nossa capilaridade. Então, todas as outras empresas que estão no mercado de biológico, eu tenho certeza que hoje eu preciso olhar para elas e falar, o que eles fazem de diferente? Porque o que eu fazia no fertilizante não é a mesma experiência que essas empresas de biológico, de especialidades, provêm ao agricultor. Então, esse é o futuro para mim. As empresas vão começar a ter de tudo dentro da sua plataforma. Sim, vai ter algumas mais especializadas, mas sim, a gente vai ter uma grande comoditização. Comoditização impacta o meu preço, impacta a minha margem e eu preciso me tornar relevante para esse agricultor ou para esse cliente final. Esse é o X da questão. Então, eu acho que a gente não pode olhar só no que tange a ferramentas. Que as ferramentas vai vir, a gente vai ter que se adaptar, a adoção vai acontecer, mas quando olha a tendência no mercado, é o grande X da questão. Então, saber como que o meu produtor, meu público, que vai virar completamente a geração que a gente se acostumou a negociar, ela está saindo do negócio. A tomada de decisão, o celular, há 10, 20 anos atrás, ele nem existia. Quando eu comecei a trabalhar, a gente conversou em 2006, o celular era
O smartphone começou em 2008, 2009 no Brasil. Então, olha, 20 anos depois, o que virou. Hoje, a grande maioria dos produtores já nem falam com as empresas. Agora, pergunta para o produtor quantos vendedores ele recebe por dia. Muito. Mais de 20. A gente acha que é só do fertilizante ou só do grão, mas tem o cara da graxa, tem o cara do pneu, tem o cara do trator, tem o cara do semente. O produtor está fugindo de contato. O que era prazeroso para ele, está fugindo. Então, eu preciso me adaptar. Hoje ele está usando o celular e está negociando tudo pelo celular e quer o mínimo contato possível. Como que eu vou viver ou como que eu vou estar presente, a minha marca vai estar presente nesse agricultor? Então, não existe uma resposta, Débora. Existe um pensar para frente e existe um desafio nosso como área de tentar adivinhar o futuro. Se prover de ferramentas, de soluções, mas é o teste. E se der errado, corrige rápido. Então, a cabeça de startup precisa estar presente. Testou, errou, volta. Testou, errou, volta, porque senão a gente vai estar preso no passado. E acho que é exatamente isso. É o papel da área de experiência do cliente que vai guiar, ajudar a companhia a olhar para um futuro alinhado com o cliente, alinhado com o parceiro, né? Alinhado com o que o mercado espera da empresa. A área é extremamente importante para trazer métricas, trazer a voz do cliente, trazer o que realmente o mercado espera, porque senão toda essa tecnologia, ela pode, eu falo evoluir, mas se não atender o cliente, a empresa... Vai ser usado de maneira errada. Exato. Então acho que é a tecnologia junto com a orientação, né? Que quem traz é a experiência do cliente. Então, essa área... Podemos falar que é um modelo de gestão focado em CX. Exato. Porque tem que incluir o cliente nessa estratégia. Nessa equação não fecha sem o cliente no meio, esquece. Eu digo até, como já ouvi bastante, sou do marketing, bem aplicada à comunicação, aquela questão de divulgar produto, 15 sacas a mais por hectare, 5, eu lembro de um produtor falando num evento, se fosse somar todas as sacas a mais que todo mundo me promete, eu tava feito. Então hoje a gente tem que mudar a forma de conversar com esses produtores, a gente precisa levar muito mais do que a gente já vinha levando, não é verdade? E o omnichannel, né? Você imagina, aquele produtor que ainda é tradicionalista, o rádio ainda funciona, o tete-a-tete funciona, a ida ao CTG ainda funciona. Isso. Mas os novos produtores, ele não quer nem contato, ele é um empresário rural, ele mora nos grandes centros e tem um gerente na fazenda. Isso. Então, vou mandar para ele um flyer falando que produziu 15 sacos a mais? Não é relevante. Então, a gente precisa mudar, mas a gente precisa saber que a gente vai ter uma sopa de produtores para a gente atender. Tem a famigerada sopa de letrinhas, né? Sopa de produtores. Então, eu preciso tentar comunicar com todos eles. Eu preciso achar meu target, lógico, mas me comunicar com todos eles, né? Fantástico, eu aprendi bastante. Não é o meu expertise, mas saí daqui hoje com muitas lições para o meu dia a dia. E aí eu queria, para a gente fechar com chave de ouro aqui esse episódio, essa verdadeira aula, um conselho. Um conselho para as empresas do agro, um conselho para os profissionais e um conselho até para o nosso produtor, para que ele troque também com a gente, né? Trazer suas dores, seus desafios. Agora é por conta de vocês, hein? Não sou bom em conselho, começa você. Gente, comece pequeno. Eu acho que comece pequeno, trabalhe com grupos multidisciplinares, seja simples, ferramentas que já existem, gera valor primeiro, depois amplia. Eu acho que, de novo, se errar, conserta rápido também. E inclua o cliente, né, nessa trajetória. Então, acho que assim, indo aos pouquinhos. E as coisas vão melhorar, porque se gerou resultado, não tem por que parar. Então, acho que é nesse sentido. Acho que é uma excelente dica, e toda vez que a gente fala de experiência do cliente, pensa em grande mudança. Não, começar pequeno, testar, medir, fazer. Acho que tem muitas coisas clichê, né? O simples ganha jogo, então faça o simples, comece com o básico, que a coisa vai virando, e aí dali surgem outras iniciativas, assim sucessivamente. Customer Experience, ou experiência do cliente, não é ter eventos, não é fazer palestras, não é ter viagens internacionais, não, é cuidar do dia a dia, entender que aquela pessoa é relevante. Então, para mim, a principal dica para qualquer empresa ou profissional do agro é se apaixone pelo cliente, assim. Então, entenda de fato quem que é a pessoa que você está se relacionando. Entenda as realidades, as dores, qual que é a motivação, o que faz ele tomar decisão por sim ou por não. Então, se apaixonar profundamente pelo cliente, para mim, é o grande exercício que qualquer companhia deveria passar. Então, a decisão que vem do campo para a Chucre Jaidan, eu tenho certeza que vai ser muito mais efetiva do que da Chucre
para o campo. Então, tem que quebrar esse ciclo vicioso das companhias e achar que a solução vai vir de São Paulo lá para o campo, aquela solução mirabolosa. Não, vamos ouvir o cliente, vamos entender, vamos apaixonar, pegar na mão dele, entender qual que é a realidade e daí eu prover soluções ou produtos para que possa solucionar as dores deles e resolver o problema dele. Essa é a minha principal dica. Eu vou fechar com uma frase da grande Cláudia Vale, que é da Flow, é uma parceira nossa também, que ela fala: CX bom é CX sem romantismo. Então também seja simples, né? Tangibilize, coloca na prática e gere valor, que eu acho que é assim que a gente vai evoluindo a cada dia. Fantástico, gente. Encerramos com realmente chave de ouro aqui. E eu acho que ficou com um gostinho de quero mais, que eu acho que vale mais oportunidades para falarmos mais desse assunto. E eu queria agradecer vocês dois. Foi incrível estar aqui com vocês, aprendendo, escutando sobre a ADM, sobre a Mosaic, o que vocês têm feito. Então, Letícia, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Te espero para uma próxima. Combinado. Obrigada a vocês. Adorei o dia de hoje. Estou aguardando o convite do segundo. Obrigada. Combinado. E também o Luiz Arruda, que é o nosso diretor aqui de marketing. Arruda, foi uma honra estar com você aqui na mesma mesa. Obrigada pelas suas contribuições. Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite. Eu não poderia deixar de agradecer a Letícia, a grande parceira, a ADM, de maneira geral, é um grande parceiro nosso. E a gente está junto nessa jornada há algum tempo. Tenho aprendido muito com a Letícia, tá? Como você disse, eu estou nessa cadeira há pouco tempo. E é um aprendizado constante. Então, acho que esse tema ele é apaixonante. Para quem de fato conhece, gosta do cliente, a gente pode ficar horas e horas aqui, dias, conversando sobre, mas fica aberto para um segundo convite, um segundo bate-papo, para a gente tentar aprofundar um pouco mais. E obrigado de novo pela oportunidade. Nós que agradecemos. Para você que está nos ouvindo, as mensagens que a gente sempre gosta de passar no finalzinho. Pelo YouTube, inscreva no canal para você sempre receber notificação quando sair um conteúdo novo. Pelo Spotify, nos siga para você também receber notificação quando sair um episódio novo. O podcast Nutrição de Safras está disponível em todas as plataformas e as nossas redes sociais vamos deixar aqui na descrição do episódio. Até a próxima!